Esse é o Jonathan. Você aí de casa, já parou para refletir que pode ser feliz com o que você tem? O que mudaria na sua vida se você passasse por uma história como a deste rapaz? Jonathan é um grande artista. Você veio de uma família de músicos? Sim, nasci, né, como o pessoal pôde ver, em lar cristão, e os cristãos são conhecidos por serem músicos, né? E meu avô, que foi o patriarca, digamos assim, que me motivou a aprender um instrumento, né? E qual foi assim, você sentiu, quando criança, assim, preconceito das pessoas? Eu sempre fui muito para cima, então eu não era muito de reparar isso. Às vezes a pessoa falava comigo alguma coisa, né? Ele não tem braço. E como a minha avó disse, eu virava e falava, eu tenho sim, olha aqui as minhas mãos, os meus braços, né? Sempre me senti útil, né? Acho que vem da criação, da formação que eu recebi. E hoje você está com 20 anos, você me disse, né? Correto, 20 anos. E como é que é a tua vida normalmente, no dia a dia? Você tem uma vida, vai à escola, trabalha, como é que você faz? Sim, agora eu estou por conta de algumas agendas, né? Que eu viajo com a minha família tocando. E até o ano passado eu fazia curso de inglês, terminei, graças a Deus, me formei no colégio mesmo, ensino médio de 2011, né? E de lá para cá eu tenho me dedicado muito à música, estudei um ano de música ano passado, até então só tocava por ouvido, e a minha rotina basicamente é essa. Imagino que você deve ter sofrido muito bullying na escola. Eu sofri sim, mas eu tenho um ponto de vista do bullying, né? Como deficiente físico, eu vejo de uma forma um pouco diferente. Eu vejo que muitas pessoas sofrem bullying, né? Existem aqueles casos que realmente existem exageros, porém, a maioria das pessoas não se aceitam. Então, eu acho que quando você se aceita, o que falam sobre você não importa, porque eu vi que não era possível tocar, que eu não podia fazer isso ou aquilo, mas, na verdade, eu sei do potencial que Deus me deu, né? Eu acredito, reconheço isso, e não como soberba, mas, de fato, sabendo que eu posso fazer e aprender o que me der na telha. Sabendo que eu posso fazer e aprender o que me der na telha, vamos colocar assim, né? E o bullying, geralmente, eu tenho uma pinta, eu não gosto dessa pinta, e aí se fala alguma coisa dessa pinta, você já perde a cabeça. No meu caso, eu não tenho os braços, e eu glorifico a Deus porque eu não tenho, porque talvez se eu tivesse, eu não estaria aqui, não tem como saber. Então eu prefiro ter a certeza de que eu estou aqui, né, podendo apresentar o meu trabalho e vencendo as dificuldades. Qual foi a maior dificuldade, assim, para o piano, por exemplo? O piano, eu acho que era quando meu pai falava que eu tinha que tocar com o pé. Ele sempre falava pra mim, não, com o pé, não sei o quê. Eu ouvia outras pessoas falando que com o pé é mais legal, não sei. Mas eu sempre via, né? Sempre não, tem uma coisa tão comum assim. Mas pessoas sem os braços ou sem a mão que tocavam com os pés. Eu falei, eu quero fazer diferente. Eu sou meio assim, né? Gosto de fazer as coisas um pouco diferente. E aí, eu acho que a fase que eu aprendi aqui não foi muito boa, que eu estava passando por uma cirurgia, eu estava com um aparelho chamado fixador, né, que ele atravessa os ossos e mesmo assim eu tocava, eu costumo brincar que eu sou muito fominha. Então, com aquele aparelhão nas pernas, eu tocava, aprendia, meu avô me ensinava. Você faz palestras de motivação? Isso, a gente viaja, né, contando, eu digo a gente porque eu viajo quase sempre em família, eu sempre minha mãe comigo, e eu viajo contando para as pessoas que é possível ser feliz, como você disse, né, em meio às dificuldades, porque a gente sabe que as dificuldades não vão deixar de existir. Então a gente não pode basear a nossa felicidade nelas, porque senão a gente vai ser infeliz sempre. Mas quando a gente baseia a nossa felicidade nos bons relacionamentos, na nossa família, na nossa fé, então de fato a gente supera coisas que às vezes eu mesmo olho e falo como eu passei por isso, como eu enfrentei isso. E a única explicação é que Deus tem me dado força de vontade, e eu tenho perseverado, né? Eu quero mostrar para as pessoas que a dificuldade não nos impede de sermos felizes, de alcançarmos e realizarmos nossos sonhos. O que você diria, Jonathan, nesse momento, para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que não conseguem o que você está conseguindo, que você mostra essa maravilha de superação? O que você diria para as pessoas que estão reclamando, está reclamando que estou com depressão, por que depressão? Porque o namorado foi embora, a namorada foi embora, o que você diria? Então, o que eu estava falando sobre bons relacionamentos, né?
Geralmente a gente olha portas na nossa vida, a gente pensa assim, não, essa porta aqui é que Deus colocou para mim, essa porta aqui é para mim. E eu aprendi ao longo da vida, e a minha vinda aqui hoje é uma confirmação disso, de que nem sempre as coisas que aparecem pra gente, né, pintadas de muito boas, são de fato as coisas que vão acrescentar, agregar valores das nossas vidas. E muitas das vezes a gente deposita essa confiança em coisas, em pessoas. No meu caso, eu sinto que essa força vem de Deus, sabe? E eu me apoio muito pela base que a minha família me deu, de que se hoje as coisas não estão indo bem, amanhã elas podem melhorar, e se não melhorarem amanhã, nada como um dia após o outro. Então, se você está num momento de dificuldade, eu tenho os meus momentos de tristeza, passo por problemas, mas então saiba que você pode fazer alguma coisa para mudar isso. Eu tenho tinha um professor que sempre dizia que aquilo que você dedica atenção, aquilo que você foca, aumenta. Então, não foque nos seus problemas, foque nas vitórias. Não ligue para o que você não tem, mas dê valor ao que você tem. É basicamente esse o segredo, né? Jonathan, em algum momento você se sentiu assim inferior aos seus colegas de escola, por exemplo? Eu nunca me senti inferior, muito pelo contrário, e nem superior também, né, por esses dons, porque eu creio que não vem de mim também. E eu procuro sempre nos colocarmos como diferentes, e não melhores ou piores. Mas eu tenho o dom de tocar, né? Outras pessoas têm o dom de cozinhar muito bem, né? Então a gente não precisa se sentir inferior, porque não é uma competição. Na verdade, o que eu faço soma com o que você faz, que soma com o que a plateia faz, e tem um final, tem um desfecho, né, maravilhoso.